Palavra da Verdade, devocional de 27 de novembro. O cristão e o mundo, uma oposição radical. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 de João 3,13. Como observou o apóstolo Paulo em Efésios 2, de 1 a 3, antes de sermos trazidos a Cristo, vivíamos no estado de morte espiritual por causa de nossos delitos e pecados. Entre as forças ou influências que determinavam nosso comportamento, o apóstolo cita o curso deste mundo, ou literalmente o século deste mundo, ao lado do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e das inclinações da nossa própria carne. A partir da intervenção soberana de Deus, fomos libertos do poder dessas três influências. A força destruidora delas foi quebrada pela obra redentora de Cristo. No entanto, com a nossa conversão, o mundo, a carne e o diabo passaram a formar uma coalizão com o fim de usurpar em nosso coração o lugar que só é devido a Deus. O mundo, portanto, é uma das forças contra as quais temos uma guerra espiritual a travar. Antes de tudo, é preciso entender a natureza da oposição que existe entre o cristão e o mundo. Pela união mística com Cristo, o pecador regenerado é transportado espiritualmente do império das trevas, que tem sua atividade no mundo, para o reino de Cristo, o Filho do amor de Deus, conforme Colossenses 1,13. Assim, embora ainda vivendo fisicamente no mundo, já não pertencemos a ele. Espiritualmente, vivemos numa realidade antagônica à natureza iníqua do mundo. Quando falamos de mundo, é óbvio que estamos nos referindo a uma entidade coletiva. A palavra na Escritura nem sempre tem sentido pejorativo. Às vezes ela é usada com referência à criação. O Salmo 24, verso 1, por exemplo, a usa com este sentido quando diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Outras vezes, mundo refere-se à humanidade em geral. É neste sentido que João declara o mundo como objeto do amor de Deus, em João 3,16. No entanto, há um sentido em que o mundo deve ser rejeitado e combatido, e este é o significado que prevalece nos próprios escritos de João, por exemplo. Trata-se do mundo visto enquanto um sistema em rebelião contra Deus. Em Romanos 1, de 18 a 32, temos a descrição do processo pelo qual o mundo criado por Deus se tornou um sistema maligno a partir da queda. Havendo rejeitado o conhecimento de Deus, adquirido através das coisas criadas, os homens deixaram de dar ao seu Criador a glória e as ações de graças que lhe eram devidas. Ao rejeitar o conhecimento natural de Deus e negar-se a dar-lhe a adoração devida, a humanidade perdeu seu referencial de verdade. Seus pensamentos se tornaram vazios e seu coração insensato foi obscurecido. A partir daí, os homens passaram a construir novos referenciais de verdade, culto, ética e moralidade. Trocaram a glória do Deus incorruptível pela imagem de seres corruptíveis. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E mudaram os padrões de moralidade, com reflexos na própria sexualidade, pois passaram a desonrar seus próprios corpos. Por fim, desenvolveram uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes e aprovarem aqueles que assim procedem. A partir daí, todo um sistema foi construído com o objetivo de erguer-se acima de e contra Deus. É a esse sistema maligno, iníquo e anti-Deus que a Escritura chama de mundo. A palavra de Deus nos lembra, especialmente em João, que o mundo não reconheceu a Jesus. Em João 1,10 está escrito que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pelo contrário, o mundo odiou o seu Criador, como ele mesmo declarou falando aos seus opositores em João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Consequentemente, o mundo odeia os que são de Jesus. O mundo só ama o que é seu, como Jesus explicou em João 15, de 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É a conversão a Jesus que cria uma divisão radical e uma relação de inimizade implacável entre o cristão e o mundo.
O próprio Senhor declarou ser este um dos propósitos de sua vinda numa de suas declarações mais chocantes. Ele disse: Supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 12, 51 a 53. Isto não significa que devemos desenvolver uma hostilidade pessoal para com aqueles que são do mundo. Pelo contrário, a hostilidade parte deles. Nossas armas são de outra natureza. Significa antes reconhecer que não há comunhão entre nós e o mundo. O cristão está em Cristo. O mundo jaz no maligno. O cristão está na luz. O mundo vive nas trevas. Isto porque, conforme diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, que é outra expressão para o mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A própria condição antagônica de ambos já traz a relação de inimizade. Estar no mundo após ser dele liberto implica habitar como ovelhas no meio de lobos, como Jesus alertou os discípulos em Mateus 10,16. Para o cristão, o mundo é um campo minado. Temos, portanto, uma guerra implacável a ser travada contra o mundo enquanto sistema iníquo e rebelde. Não há negociação, nem há tréguas nessa batalha. Por isso, a Igreja de Cristo não deve se preocupar em ser atraente ao mundo. Infelizmente, na tentativa de ser relevantes ao mundo, muitas igrejas acabam se amoldando a ele, perdendo sua essência e tornando-se sal insípido, que não dá sabor. Por isso, após nos lembrar de que somos o sal da terra, Jesus alertou: Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Em Mateus 5,13b. Na verdade, se o mundo só ama o que é seu, sempre que se sentir muito confortável no mundo, reavalie sua postura e sua fé, crente. Não se esqueça de que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, como Jesus falou em Lucas 16,15b. De modo que não são poucos os que festejam sua relevância e popularidade perante o mundo, enquanto deixam de perceber que, na verdade, foram enredados com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por outro lado, não devemos nos maravilhar com o crescente ódio do mundo à Igreja de Cristo. Ao mesmo tempo em que reconhecemos que a oposição do mundo é uma das fontes de sofrimento aos que são de Cristo, ainda assim devemos nos alegrar, pois isto é um sinal de que lado estamos dessa guerra. E não é o perdedor. Nosso general já nos garantiu: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.